Visto a introdução que nós fizemos sobre o MHS, aí nós fizemos uma pequena análise trigonométrica para poder comparar efetivamente o MHS com o MCU. Agora nós vamos falar sobre uma grandeza muito importante que nós definimos anteriormente, que é o período de oscilação, né, para o sistema do movimento harmônico simples. E aqui nós vamos tentar encontrar não só aquela coisa de medida, mas qual é a relação desse período com o sistema físico. Ou seja, no exemplo que a gente deu, o sistema massa-mola. Se eu mexer na massa, mexe no período? Se eu mexer na mola, mexe no período? Como que mexe? Qual é o que influencia mexer na massa e na mola? E nós vamos avançar um pouquinho mais hoje e vamos falar sobre um outro sistema, que é o pêndulo simples, que não esqueçam, esse aqui é o objetivo do trabalho prático de vocês, tá? Então vamos lá para a aula. Então, nosso primeiro exemplo aqui, né, que é o nosso sistema massa-mola, só lembrando que nós tiramos, detalhe, essa aula aqui é bem mais, envolve mais matemática, tá? Mas tem que fazer a interpretação física também. Então, lembrando, lá no MHS nós tínhamos lá a aceleração ao longo do eixo x é menos ômega ao quadrado x, beleza? E nós já vimos também no sistema massa-mola que a aceleração é menos k sobre mx. Então, eu consigo comparar essas duas grandezas. Quando eu comparo, eu vejo que menos ômega ao quadrado é menos k sobre m. Então, substituindo aqui, eu sei que ômega, que é minha velocidade angular, vai ser igual a raiz quadrada de k sobre m. Opa, lembra a pergunta que eu fiz para vocês? O que acontece quando eu mexo na massa? Ó, mudei a massa, obviamente vou mudar a velocidade angular dele. Mudei o K da mola, troquei a mola, vou mudar a velocidade angular. E essa relação é uma raiz quadrada aqui, tá? Agora, comparando com o que nós tínhamos lá no MCU, qual que é a definição de ômega? Nós temos lá que ômega é 2π sobre o período. Então, nós podemos comparar, podemos relacionar o ômega com o período. Substituindo aqui, nós temos o nosso ômega, 2π sobre t, raiz de k sobre m, então o período vai ficar 2π raiz de m sobre k. O que isso significa, gente? Significa algo muito importante, que o período depende diretamente, depende com a raiz quadrada, né? Mas depende diretamente da massa e inversamente proporcional à raiz quadrada do k. Então, se eu aumento a massa, se eu multiplico por 4 a massa, eu vou ter uma raiz quadrada aqui, vou ter um período multiplicado por 2. Ok? Eu aumento o período, aumentou a massa, aumentou o período. Se eu aumento o K, ou seja, a mola se torna mais dura, eu vou ter um período menor. Ele vai oscilar num tempo muito menor. Tá? Aumentando o K, diminui o período. Então, e o mais importante aqui, olhando para essa grandeza, o período não depende da amplitude de oscilação. Então não adianta, eu vou puxar um pouquinho, vai dar um período. Vou puxar mais, vai dar o mesmo período de oscilação. Tá? Isso aí dá um bug na gente, né? Porque a gente imagina, vou puxar mais, vai levar mais tempo para ir, para voltar. Não, ele vai, como eu vou puxar mais, a força maior, a aceleração maior nesses pontos em que ele está mais afastado. Então, ele vai compensar isso e vai executar tudo isso no mesmo período de oscilação. O próximo, e aqui vem a novidade, né, nós vamos avaliar o próximo exemplo, que é o pêndulo simples. O que é um pêndulo simples? Basicamente, é um fio com massa desprezível. Esse fio tem um comprimento, o que eu digo comprimento L, e eu tenho uma massa aqui na ponta. Então, a massa do fio é desprezível em relação à massa na sua extremidade. Quando eu coloco para oscilar, o que eu vou ter? Eu vou ter uma força gravitacional puxando para baixo, mas vou ter uma componente dessa força gravitacional, do peso, puxando sempre para o centro. E é essa componente que oscila. Lembra que eu falei para vocês que ela tem que depender da posição? Pois é essa componente que depende da posição, porque muda o ângulo θ aqui. Notem que G continua sempre o mesmo. O peso, o mg dele continua sempre o mesmo. O que muda é essa componente aqui, que ela vai ser o quê? mg seno de θ. Ou menos mg seno de θ, porque ela sempre vai puxar para o centro, ok? Então,
Pêndulo simples tem uma característica que eu faço essa oscilação acontecer para ângulos muito baixos, algo abaixo de 5 graus, até 10 graus na prática, até eu consigo visualizar isso. Para que isso? Para que depois eu facilite minhas contas aqui na frente, tá? Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, o pêndulo, quando eu faço isso, ele descreve aqui um arco de circunferência de comprimento S e a projeção sobre o eixo X, eu não estou mostrando aqui a projeção, mas a projeção sobre o eixo X, ela é muito próxima do arco de circunferência, porque eu estou trabalhando com um ângulo muito baixo, então elas têm valores muito próximos. E então eu vou ter que o x vai ser aproximadamente igual a L vezes o θ. Quem que é L? O raio da circunferência vezes o ângulo. Lembra? Arco de circunferência. Já estudaram isso? Se não estudaram, vão atrás da matemática lá para estudar sobre isso, tá? L vezes θ. Bom, chegando nisso, eu volto para a minha aceleração no eixo x. Movimento harmônico simples. Se isso aqui é um movimento harmônico simples, ele tem que obedecer aquilo que nós falamos antes. Onde a aceleração é ômega ao quadrado vezes x. Esse ômega ao quadrado, ou menos ômega ao quadrado x, né? Esse ômega ao quadrado é minha constante de proporcionalidade. Quem é x? Lθ. Tá aqui. Note que agora a minha aceleração vai ser a minha constante de proporcionalidade menos ômega ao quadrado L. Ok? Também podemos comparar aqui com a lei de Newton, né? Aqui na segunda lei de Newton nós fizemos isso aqui para poder chegar nesses valores aqui, tá? Eu tenho que acelerar um pouco para a gente não estender demais esses vídeos, senão ficam muito longos. Então, tirando lá da nossa segunda lei de Newton, né? Que nós vimos ali, a aceleração é menos mg seno de θ sobre m. Então, fica g seno de θ. Se o ângulo é muito pequeno, seno de θ aproximadamente igual a θ. Com isso, a aceleração vai ficar menos gθ. Então, aqui de novo, eu consigo relacionar essa aceleração que ele tem com a aceleração gravitacional e com o ângulo, tá? Não mais com x, não com a posição em x, mas com o ângulo θ que eu estava trabalhando. Então, eu consigo comparar as mesmas coisas, né? Então, vamos lá. Comparando as duas. Na nossa equação anterior, nós tínhamos a x menos ômega ao quadrado L, θ. E agora eu vou ter a menos GL. O que significa isso? Que esses dois termos aqui são iguais. Relacionando, eu tenho que ômega é igual a raiz de G sobre L. Opa! Então, eu tenho aqui, no ômega, eu tenho a aceleração gravitacional que atua sobre quem? Sobre o corpo. E eu tenho o comprimento, que é a parte do fio, que é a característica física do fio. Então, substituindo do mesmo jeito que nós fizemos antes, lá para relacionar com o período, nós chegamos a um período igual a 2π L sobre G. Uau! O que nós vemos aqui? Que L, conforme L aumenta, eu aumento o período. Então, se eu tiver um pêndulo, quanto mais comprido for o pêndulo, mais lento ele vai ser, porque vai aumentar o tempo para ele executar aquele movimento. Quando eu aumento G, diminui o período. Quanto maior for a força puxando ele para baixo, mais rápido ele vai oscilar. Legal, né? Agora vamos ver aqui, ó. Período depende somente do comprimento do fio e da aceleração gravitacional local. Tá aqui. Período não depende da massa do pêndulo. Esse é o bug que dá na nossa cabeça. Eu espero que se eu mexer na massa, eu vou ter isso, eu vou mudar também o período. Não, não muda. Massa não muda, não vai fazer. Por quê? Porque a força restauradora aqui, ó, eu vou compensar, tá? E também, claro, tudo isso aqui vale para um período com um ângulo baixo, né, gente? Se eu começar a aumentar, eu coloco mais termos aqui, vai dificultar a minha vida. Então, essa análise aqui é só para isso. E aqui um resuminho, sempre no nosso finalzinho do vídeo, eu coloco um resuminho para vocês do nosso sistema massa-mola, onde o período depende da massa e da constante elástica da mola, não depende da amplitude de oscilação, e aqui eu tenho o meu pêndulo, que mesma coisa, o período depende do comprimento do fio e da aceleração gravitacional, não dependem da massa do meu sistema. Aqui eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção, porque essa aqui é a parte do trabalho de vocês. Tá? Vocês vão precisar me demonstrar, vão precisar me explicar tudo que vocês entenderam, que eu quero saber se vocês entenderam muito bem. Tá bom?
Muito obrigado, até a próxima.